Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana a gente para uma hora para voltarmos nossos olhos para a Bíblia e perguntar qual é o plano que Deus tem para a nossa vida, qual é o caminho que Ele quer nos apontar para a felicidade aqui e para a vida eterna. Por isso você é muito bem-vindo. Esse programa busca abrir a Bíblia e compreender os ensinos de Jesus. É justamente essa temporada que estamos vivenciando, os ensinos de Cristo. Ao longo dessa temporada já tivemos aí vários estudos, estamos chegando agora ao nosso penúltimo, que é o que Jesus ensinou sobre o corpo. Agora, se você não acompanhou até aqui os outros temas, eu quero dar para você a chance de ter esse material impresso. Nós preparamos um guia com muito carinho para você. Esse guia tem aqui todos os 18 temas que o Bíblia Fácil estudou ao longo dessa temporada. É o Guia de Estudos e Ensinos de Jesus. E esse material é um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar para nós no telefone de 12 21 27 3121. Lembre-se de ligar em horário comercial. Se você quiser, você pode também mandar uma mensagem via WhatsApp para nós aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo. O nosso número é 12-9-8100-1615. Agora, se você já está na internet, você acessa o site novotempo.com/bibliafácil e nós vamos então ter ali um formulário onde você vai colocar os seus dados postais e a gente envia esse material para a sua casa. Você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo. Aproveitando, no final desse guia impresso, você vai encontrar um questionário. Quem preenche esse questionário e acerta pelo menos 70% das questões, vai receber ainda esse DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Esse DVD contém todos os temas do guia impresso, só que em vídeo. E esse material é exclusivo para quem preenche esse questionário. Quer mais informações desse projeto? Acesse o site ensinosdejesus.com.br. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo em Jacareí com um grupo de 10 amigos que vieram aí de vários estados do Brasil para essa temporada de estudos. Já estamos juntos há vários meses e mais uma semana terminamos a nossa jornada de estudos. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo da Palavra de Deus, aprendendo sobre o cuidado ou o que Jesus ensinou sobre o cuidado com o corpo. Por falar nisso, você não sabe, né? Mas o time todo hoje aqui já caminhou pela manhã, alguns até foram ainda mais na bicicleta, alguns até desmaiaram. Quem foi mesmo que desmaiou? Eu vi a foto de alguém desmaiado, né? O Ele desmaiou lá, né? Mas eu sei que era brincadeira, né? Então, esse grupo aqui está cuidando muito bem da saúde e a gente tem que primar mesmo pela saúde. Você vai entender melhor hoje o porquê da Igreja Adventista da Novo Tempo falar tanto sobre saúde. Você vai entender por que falamos. Porque Deus deixou em sua palavra claras orientações para que nós tenhamos boa saúde. E você vai entender um pouquinho mais isso hoje, tá bem? Agora, antes de abrir o livro sagrado, nós temos sempre o hábito muito bom de orarmos ao Senhor. Então, antes de abrirmos a Bíblia, vamos orar, pedindo a Deus a bênção para o estudo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e por termos a Tua palavra em nossas mãos. Queira nos abençoar e agora ao lermos mais versos, que sejam esses versos a Tua voz ao nosso coração e que nós possamos tomar decisões com relação ao nosso estilo de vida. Nos abençoa e nos ajuda em nome de Cristo. Amém. Vamos então abrir nossa Bíblia e tentar entender como que Jesus ou o que Jesus ensinou sobre o corpo. Ao olharmos para o nosso planeta, entendemos que Deus é o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Deus criou o universo, tudo veio a surgir pela palavra do Senhor. E nesse planeta azul, Deus colocou lá o primeiro casal, Adão e Eva. Ali estavam nossos primeiros pais. Deus intencionava povoar a terra com a descendência de Adão. E o grande objetivo de Deus é que o homem e a humanidade fosse feliz eternamente, que vivesse a potencialidade das suas faculdades, que gozasse de muita saúde, que não tivesse nunca dor, nunca sofrimento e que a morte nunca existisse.
Infelizmente, nós conhecemos a história e aí o problema do pecado acarretou os seus males. Quando Deus cria esse primeiro casal, qual é a alimentação que Deus dá para Adão e Eva? O Gênesis fala. Lá no capítulo 1, verso 29, a palavra de Deus diz: Disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. No versículo 9 do capítulo 2, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olhando para esses dois versos, a gente descobre que Deus deu originalmente para o homem uma alimentação natural. Ele deveria se alimentar das frutas, verduras, hortaliças, dos grãos. É isso que foi originalmente colocado para o homem. Então Deus esperava que o homem vivesse eternamente. E esse foi o alimento ideal que Deus deu para o ser humano. Agora, você lembra da história, né? O que aconteceu? Chegou um momento em que a maldade humana, por causa do pecado, corrompeu toda a terra e Deus teve que dar um fim, ou resolveu dar um fim à maldade humana. E então veio a história do dilúvio, que as nossas crianças aprendem desde cedo. Por ocasião do dilúvio, Deus então orientou a Noé que colocasse dentro da arca 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Veja, nós estamos aqui em Gênesis capítulo 6. E nesse capítulo ainda, no início da história, você já tem uma distinção entre animais limpos e imundos. Algumas pessoas acham que essa distinção de animais só veio com Moisés, que foi quem deu lá, né? Levítico capítulo 11, a lei dos animais limpos e imundos. Não. Moisés só transcreveu aquilo que já existia. Veja, nos dias de Noé, Noé já sabia quais animais eram limpos e quais eram imundos. E Deus falou assim, coloca um casal de animal imundo dentro da arca. Para quê? Preservar a espécie. Coloque 7 pares de animais limpos na arca. Para quê? Preservar a espécie e servir de alimento, enquanto a terra não brotasse mais uma vez os seus grãos, os seus cereais. Porque a terra tomou conta, ou melhor, a água, né, tomou conta de todo o planeta e toda a planta, toda a erva verde morreu. Então o homem temporariamente se alimentaria da carne e voltaria depois ao original de Deus. Mas, mesmo antes do dilúvio, o homem já havia criado o hábito de se alimentar de carnes, né? Por isso, né, que Deus havia separado os animais entre aqueles que podiam e não podiam comer. E mesmo após o dilúvio, mesmo após a vegetação voltar a crescer, o homem não deixou de continuar comendo carne. E Deus, sabedor disso, né, na sua onisciência, deu orientações sobre que tipo de animal se poderia comer e que tipo não se poderia comer. Então você percebe que desde a criação do ser humano, Deus sempre foi muito preocupado, Deus sempre foi interessado em que o homem tivesse boa saúde. E a saúde, você sabe, depende da nossa alimentação, diretamente. Porque tudo que nós comemos vira sangue. E sangue bom, boa saúde, qualidade de vida. Sangue ruim, doença, má qualidade de vida. Quando Cristo vem, qual é o discurso de Cristo? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em quê? Abundância. Jesus não quer que você simplesmente viva. Jesus quer que você viva em abundância. Jesus quer que você experimente todas as potencialidades que Deus deu para o homem, que viva toda a alegria que Ele nos deu. E para que isso aconteça, a palavra de Deus estabelece princípios. E o apóstolo Paulo apresenta uma teologia muito interessante em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Paulo diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço,
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu fico pensando quantos dos habitantes da terra, quantos dos brasileiros têm noção desse ensinamento bíblico. O nosso corpo não é nosso. Você está vivendo, mas o seu corpo, ele pertence a Deus. Ele é um templo para o Espírito Santo. Então, eu não posso fazer do meu corpo aquilo que eu acho que eu devo fazer, porque ele não me pertence. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual que está em vós, que tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Então a gente descobre que a Bíblia ensina que nós somos mesmo mordomos. Ou seja, os recursos que nós temos pertencem a Deus e Ele nos permite administrar. O corpo que nós temos pertence a Deus e Ele permite que nós cuidemos dele. Nós somos mordomos integrais de tudo que Deus fez. Sim, Feliz Ginólia? Pastor, quando falam que a Bíblia fala que existem as carnes que não devemos comer, né? Certo. Então, e quais são elas? Porque segundo os adventistas, eles falam que a carne, aí eles citam várias carnes, por exemplo, a carne de porco, o peixe com couro e algumas outras. Aí eles dizem que se torna carne abominável diante dos olhos do Senhor. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, em Levítico capítulo 11. Leis sobre os animais limpos e imundo. Destes, porém, não comereis, verso 4, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. A arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E aqui o mais famoso, né? Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. E aí continua a lista. Para tentar sintetizar, o principal animal, ou a carne principal que é usada como alimento que a Bíblia condena hoje, é o porco. Então Deus não aprova a ingestão de carne suína. E dentro dos peixes, são aqueles peixes que não possuem escamas ou barbatanas. Então esse tipo de peixes, a Bíblia declara também ser imundo. Então essas carnes eu deveria tirar completamente. Os que não possuem escamas e barbatanas? Exatamente. Se o peixe tem escama e barbatana, esse ele é limpo, ele pode ser comido. Se ele não tem, ele deve ser evitado. Certo? Ok. Sim. Pastor, mas eu tenho aprendido no decorrer desses anos que me ensinaram assim: irmã, isso é besteira. A gente pode comer sim. Primeiro você chega, ora em nome de Jesus e crau, come. E isso não vai contaminar. Deus deixou de tudo para nós usufruir. E até um porco, que é uma carne cheirosa. O que entra não faz mal, o que faz mal ao homem é o que sai. Foi isso que eu aprendi. Ok. Não só você. Tenho certeza que outros dos que estão aqui, muitos que estão em casa, aprenderam a mesma coisa. E você sabe que se ensina por aí mesmo, até em igrejas, que você pode comer o que você quiser, que não tem nenhum problema? Interessante. Existe uma visão tida pelo apóstolo Pedro, que é até usada e defendida também por estes que ensinam isso. E de repente lá nesse lençol que Pedro viu baixar do céu, vocês conhecem essa visão, não conhecem? Do apóstolo Pedro, né? Estava dentro do lençol todo tipo de animal ali, toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra, e Pedro, né, teve uma visão, e uma voz, a voz de Deus dizia para ele: Pedro, mata e come. Aí Pedro vai dizer assim: eu nunca comi coisa comum ou imunda. Então Pedro tinha noção de que havia carnes imundas, mas a voz veio pela segunda vez: Pedro, mata e come. O que Deus purificou não considere imundo. E ele disse: mas eu nunca comi coisa comum ou imunda. E a voz vem pela terceira vez: Pedro, o que Deus purificou não considere comum ou imundo, mata e come. E Pedro ficou pensando a respeito do sentido daquela visão.
Ou seja, Pedro sabia que não se tratava de algo literal, era uma visão e Deus queria ensinar algo para ele. E depois, de fato, Pedro descobriu que Cornélio, que era um gentio, havia enviado mensageiros até a casa dele e que ele deveria ir com Cornélio e pregar o evangelho para os gentios. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro vai dizer assim para Cornélio: Cornélio, você sabe que eu, sendo judeu, não deveria nem entrar na sua casa, porque você é gentio. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Ou seja, o que Deus queria ensinar ao mostrar ali aqueles animais limpos e imundos para Pedro? Que em relação ao ser humano, ao homem, Deus não faria acepção de pessoas. Todo homem é igual perante os olhos de Deus. Finalmente, Pedro não comeu aqueles alimentos que ali estavam, porque Pedro entendia. Agora, as pessoas acham, lendo esse texto, que uma vez que Deus disse que Ele transformou o impuro em puro, a gente pode comer de tudo. Mas aí você tem um problema muito grave, porque ali na visão diz que havia ali toda espécie de répteis, quadrúpedes, e se havia toda espécie de répteis, havia ali também cobras venenosas. E se você comer uma cobra venenosa, tudo bem para você? Quer dizer então que qualquer coisa que eu coma não vai me fazer mal? Isso é um raciocínio infantil. Quando Deus diz assim, não coma, Ele que é o criador do ser humano, Ele sabe o que é melhor para nós. Aí outro texto você mencionou, que eles também citam, aquilo que entra pela boca não contamina. Quer dizer então que se eu engolir veneno eu não morro? Se eu comer uma cobra venenosa eu não vou morrer? Não vou ser contaminado? Uma pessoa, você sabe que existem mariscos que são altamente alérgicos e as pessoas morrem com isso. Nós temos casos e casos de morte com certos mariscos, frutos do mar, e eu posso comer de tudo sem problema? Isso é um raciocínio infantil. O que Jesus quer dizer quando Ele diz que o que entra não contamina é porque os discípulos chegaram numa casa e eles começaram a se alimentar sem lavar as mãos. Basta ler o texto bíblico para você descobrir isso. E o judeu disse para Cristo, olha, os teus discípulos comem e eles não lavaram as mãos. Que lavar as mãos era esse? Não é esse lavar que eu e você fazemos hoje antes das refeições. Era uma tradição que os judeus inventaram, que você tinha que ir lá lavar as mãos, havia uma cerimônia, e mesmo se não houvesse água, você ainda tinha que fazer a cerimônia do lavar as mãos, para depois você se alimentar. Os discípulos não fizeram isso, e nem Jesus orientou a fazê-lo, mas eles criticaram os discípulos por isso. Aí é nesse contexto que Jesus vai dizer, olha, eles estão comendo sem lavar as mãos, mas o que entra pela boca não contamina. O alimento que eles estão comendo não vai contaminá-los porque não lavaram as mãos. Agora o que sai da boca é o que contamina. Então o que está saindo da boca de vocês é que contamina. Porque o que sai da boca é homicídio, é adultério, é prostituição. É isso que sai da boca, porque procede do coração. Então vocês estão aí presos a essa formalidade de lavar a mão para comer, mas o coração de vocês está cheio de ódio. E vocês até maquinam me matar. É nesse contexto que Jesus falou, o que entra pela boca não contamina. E um segundo detalhe, quem disse que naquelas refeições que os discípulos comeram, estava algum animal imundo? Nunca! Sabe por quê? Porque ali eram os judeus, e os judeus nunca comiam carnes imundas. Eles seguiam Moisés estritamente. Você pode ir a Israel hoje, se assentar em qualquer restaurante lá em Israel, você nunca vai encontrar uma carne de porco. Você nunca vai encontrar uma carne imunda, porque os judeus não comem. Então, o que está em questão ali no texto, não é se a carne era imunda ou não. Agora, olha que interessante. Eu recentemente estava dando um seminário para um grupo de amigos, aqui em São Paulo mesmo, e ali havia uma amiga que estava participando de umas classes que eu estava dando sobre Apocalipse. Ela disse assim, pastor, eu tenho dificuldade em entender o Apocalipse. Como é que eu faço para me entender mais? E eu disse,
eu fiquei sabendo que você é especialista, né? Ela falou assim, eu tenho um pós-doutorado. O seu pós-doutorado é em quê? É em ictiologia. Você sabe o que é ictiologia? É o estudo dos peixes. Uma mulher pós-doutora em estudo dos peixes. Aí eu disse para ela, você é especialista nessa área porque você gastou tempo com a matéria. Se você gastar tempo com o Apocalipse, você também será especialista na área. E aí no intervalo eu me aproximei dela e aproveitei e disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é pós-doutora em ictiologia. O seu ramo de saber a vida inteira foi estudar peixes. Qual é a diferença básica entre um peixe que tem escama e um peixe que não tem escama? Sem mencionar a Bíblia. Eu perguntei assim para ela. Ela disse, isso aí é muito simples. Todo peixe que não tem escama, ele tem uma substância que é altamente prejudicial ao ser humano. E eu disse para ela assim, e você sabe que na Bíblia tem uma lei que separa os peixes de escama dos de não escama? Ela disse, não, eu nunca ouvi disso. Essa mulher, que não era cristã, sem nunca ter ouvido falar de uma lei de Moisés que separa peixes, disse para mim que os peixes sem escamas contêm uma substância altamente prejudicial ao ser humano. Agora, essa pós-doutora, sem conhecer a Bíblia, a ciência que ela estudou, está fazendo o quê? Simplesmente confirmando o que Deus disse através dos seus servos há mais de 3.000 anos no passado. Não coma. Eu tenho um irmão, de vez em quando sai no corpo dele algumas feridas. E quando ele vai para o médico, a primeira orientação que sempre o médico dá é não coma carne de porco. E essa não é uma orientação única para ele. Eu sei de vários testemunhos de pessoas que ouviram isso dos médicos. A primeira carne que eles proíbem uma pessoa que tem problemas assim é comer a carne de porco. E se você analisar cientificamente, você vai descobrir que a carne do porco é tremendamente prejudicial à saúde. Sem contar o verme que existe no porco, chamado de triquina, que quando ingerido através da carne, ele se aloja no cérebro. A triquina, o verme do porco, vai para o cérebro e aí ele mata a pessoa. Qualquer pessoa séria que fizer uma pesquisa sobre a carne suína descobrirá que essa carne nunca serviu para alimento. Agora, por que é que nós consumimos tanto? Ou melhor, por que as pessoas consumem tanto? Porque a mídia está aí para fazer a propaganda e fazer você comer aquilo que é gostoso, aquilo que é cheiroso. É claro, tem que se colocar alguma coisa para ficar atrativa. E as pessoas estão ingerindo aquilo que faz mal em nome do paladar. Então, se Deus está dizendo em sua palavra que não come, quem é que vai mudar a palavra do Senhor? Bom, mas não é apenas isso. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos, voltaremos ao tema da saúde. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito do cuidado com a saúde, o que Jesus ensinou, que nós devemos ter vida e vida em abundância. E vimos que o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por falar em templo, você se lembra que lá em Israel o templo era o que centralizava a religião de Israel? Primeiro o templo ou o tabernáculo de Moisés, depois o templo de Salomão, depois o templo de Herodes. Quando Cristo vem, é esse templo de Herodes que ele visita. Ou seja, Deus habitava no santuário e agora o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas Deus não pode habitar num corpo enfermo. Se eu não cuido da minha saúde, se eu sou uma pessoa doente, eu vou ter uma mente fraca. E sabe qual é a única maneira que Deus tem de falar comigo? Através da mente. Então Deus quer que eu e você tenhamos mentes fortes. E para nós termos uma mente lúcida, nós precisamos de uma boa alimentação. Isso é essencial. O que mais a Bíblia ensina sobre esse tema? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Portanto,
Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Então veja, se Paulo está dizendo que eu tenho que comer e beber para a glória de Deus, que história é essa que eu posso comer de todas as coisas? Eu tenho que comer para a glória de Deus. E quando é que eu como e bebo para a glória de Deus? Quando eu como e bebo aquilo que faz bem ao templo do Espírito Santo. Então você vai encontrar em toda a Bíblia claras orientações a respeito de se ter uma boa saúde. E o homem foi criado originalmente para se alimentar apenas dos vegetais, dos grãos, dos nozes, etc. Mas pastor, então comer carne é pecado? Não. Tanto é que Deus já disse na sua palavra qual a carne que você pode comer e qual a carne que você não pode. O que nós precisamos entender é que estas leis que Deus deu para o povo de Israel, essa separação, não só o povo de Israel, que Deus desde o dia de Noé, quando ele botou os bichos na arca, é que tem animal que não serve como alimento. Aí eu te pergunto, você vai ouvir a palavra de Deus, dizendo que isso pode e isso não pode? Vai fazer a separação? Ou você vai dizer assim, não, Deus falou, mas a carne é boa, eu vou continuar comendo. Bom, é uma escolha tua. Agora, quando vier amanhã ou depois a doença, a enfermidade, aí você vai se voltar para esse mesmo Deus para pedir a cura. Certamente você vai. E eu e você temos que escolher. É uma questão de escolha. Eu tenho que optar. E nós vamos ver aqui hoje que não é só a questão de comida, é a questão do jeito que se vive, do estilo de vida. Tudo envolve a saúde, mas uma parte significativa é aquilo que eu coloco para dentro da minha boca. Sim, Feliginólia, nossa vereadora. Então, pastor, se a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós devemos cuidar do nosso corpo e saúde, certo? Aham. Então, as cirurgias plásticas que tiram as imperfeições do nosso corpo é pecado? Eu não vou dizer que uma cirurgia estética que não prejudique nada o corpo seja pecado. Eu não vejo problema nisso. Você vai fazer uma cirurgia que não vai prejudicar você em nada, eu não vejo nenhum problema. Você vai fazer uma cirurgia que vai prejudicar de alguma maneira a tua saúde, isso já é problemático, certo? E existem cirurgias hoje de implante disso, daquilo, que é até uma ameaça à saúde da pessoa. E aí você sabe de pessoas que morreram por causa destas cirurgias. Então eu não posso colocar minha vida em risco em nome da beleza estética. Certo? Sim, meu amigo, pastor. Pastor, acredito que todos aqui concordam, né, que nós devemos realmente cuidar do corpo. Isso é importante, é fundamental e a Bíblia nos apresenta essas orientações. Eu poderia até falar uma questão pessoal aqui, há um tempo atrás, por eu não ter esta preocupação, por eu não ter também a prática de atividades físicas, eu passei por um problema de saúde. Então, a gente realmente vê, sabe, que há consequências por não cuidar bem do próprio corpo. Mas não é extremo demais falar que Deus não habita num corpo doente? Eu acredito em duas coisas. Primeira delas, Deus habita num corpo doente se a doença é consequência hereditária, se a doença é hereditária, se ela chegou de uma forma que você não tinha como se proteger, ou se você estava em hábitos errados que não conhecia. Agora, se a doença é fruto do meu descuido, eu sabendo o que é certo e faço o que é errado, aí eu tenho que dizer para você que Deus tem dificuldade de habitar nesse corpo. Porque se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e eu estou desobedecendo as orientações divinas por uma pessoa que sabe das orientações. Se eu rejeito as orientações, é como diz Provérbios 28, verso 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então eu sei Deus da não lei. habita. Eu sei da lei, não pratico. A minha oração é abominável. Agora, eu estou doente por uma escolha que eu fiz. Como é que Deus vai habitar nesse templo? E mais, nós vemos aí em 1 Coríntios 6, né? Uhum. Se você for para 1 Coríntios 3, 16, 17, Paulo vai dizer assim, se alguém destruir esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Uhum. Não é só uma questão de não habitar, é uma questão de Deus destruir. Então, Paulo está dizendo
Se eu destruir esse corpo que não é meu, Deus vai me destruir completamente. Então, o que é mais grave? Ele não habitar ou ele finalmente destruir? Então, onde eu digo para você, o que é o equilíbrio? Eu estou doente, mas eu não tenho culpa nessa doença. Todos nós estamos sujeitos a isso. Pegar um vírus, uma infecção. Agora, eu sei o que é certo e fico insistindo no que é errado. Aí vem a doença como consequência do meu pecado. Deus não vai habitar nesse corpo. Há perdão? Claro que há. Só não há perdão para o pecado imperdoável. A pessoa nesse estado pede perdão a Deus e muda de atitude. Eu acredito que Deus pode habitar no coração dele. Então, para mim, não é um processo irreversível. Agora, se Deus quer habitar no corpo, que é o templo do Espírito Santo, e que se eu não cuidar dele, Deus vai destruir, então eu tenho que atender às leis de saúde que a Bíblia me ensina. Ok. Certo? Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco do sangue. A gente que vem lá do Nordeste, nós fomos criados com galinha de cabidela, essas comidas. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. A Bíblia proíbe a ingestão de sangue. E a gente tem que rapidamente mencionar que nada tem a Bíblia a ver, nada contra a transfusão de sangue, que é uma coisa que se usa para salvar a vida e nada tem a ver com a ingestão. Mas a Bíblia condena a ingestão de sangue. Sangue não é alimento. Não traz nenhum benefício para a saúde. Certo? Sim, Pedro? Pastor, eu vou falar uma dúvida sincera mesmo, não é para provocar nem nada não, mas teve uns escritos da Ellen White, ainda mais no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que ela fala de alguns outros alimentos que não constam em Levítico, né? Certo. Então, e realmente ela diz até que são pecados. Por exemplo, ela disse que o café, por exemplo, ela diz que tomar chá e café é pecado, com decência prejudicial que, como outros males, causam dano à alma. Certo. Entendeu? E também fala sobre a manteiga, né? Que pondes na sua mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos deles participarem são alimentados justo com os artigos que lhe incitarão às paixões animais. E depois ides à reunião e pedis a Deus que abençoe e salve vossos filhos, até que a altura subirão vossas orações. Não é para provocar, é realmente uma dúvida sincera, que ela estende a lista de elementos pecaminosos e chega a dizer que fere a alma. E eu tenho dúvidas sobre isso. Veja, o que Ellen G. White coloca sobre os alimentos é um princípio que a Bíblia tem. Qual é o princípio que a Bíblia apresenta? Se alguém destruir o corpo, Deus vai destruí-lo. Então, tudo que eu sei que faz mal, eu não devo ingerir. Se eu ingerir, eu estou prejudicando o corpo. Vamos colocar, por exemplo, o café. Hoje o brasileiro acorda de manhã e toma o café. O café não é alimento. Qual o nutritivo do café? Estimulante. Ele é um estimulante. Não, nutritivo. Qual é o nutriente do café? Você não encontra uma substância nutritiva no café. Ele não tem nada de nutriente. Qual é a essência do café? É a cafeína. Tanto é que os remédios à base de cafeína são os remédios usados para dor de cabeça. Se você pegar lá qualquer remédio para dor de cabeça, você vai ver que na fórmula dele está a cafeína. E de onde vem essa cafeína? Da planta do café. Então, o café não é alimento, ele é estimulante. Agora, como a mídia tem que vender o produto, pega-se um PhD em química, em saúde, o que for, e vai para uma TV para defender os benefícios do café. É claro que ele está ali porque ele ganha dinheiro para isso. É claro que ele está ali para defender um produto. Agora, analise quimicamente o produto e você vai perceber que não tem nenhum benefício. Então, quando Ellen G. White fala de café, fala de chás, etc., ela está falando de alimentos que, na sua essência, não tem nada para ajudar o ser humano na sua saúde. Entendo. Pelo contrário, são estimulantes. O que é um estimulante? Quanto mais você toma, mais você carece tomar, mais você vicia. Mas o que realmente me deixou intrigado foi a questão dela determinar como pecado. Em Levítico não consta nenhum grão.
apenas animais. Certo. E ela estende algo que, de certa forma, se for entendido como pecado, foge até a interpretação de sola escritura, de algo que vocês estão estendendo para algo que está além da Bíblia. Mas se eu te perguntar, à luz de 1 Coríntios 3,16, quando Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se alguém o destruir, Deus o destruirá, você não acha que o princípio geral da Bíblia é tudo que faz mal ao corpo é pecado? Porque se você não acreditar que tudo que faz mal ao corpo é pecado, que texto bíblico você vai usar para combater a maconha? Justo. Ok. Certo? Eu não tenho nenhum texto bíblico para combater o cigarro, para combater a maconha, para combater a heroína. Eles não estão na Bíblia. Só que tudo isso destrói o corpo. Então, o princípio universal que a Bíblia ensina é: se destrói o corpo e eu uso, isso é pecado. Obrigado. Ok, Pedro? Aqui, Marcelo. Pastor, agora, o senhor colocou muito bem a história da maconha, essas três coisas que o senhor colocou aí. O senhor colocou muito bem, da maconha, do cigarro, do álcool. E o senhor está afirmando que tomar café é pecado, porque à luz da Bíblia, tudo que destrói o corpo, que é templo do Espírito Santo, é pecado. Os adventistas tomam refrigerante? A orientação é que não tomem. É pecado. Certo? A orientação é que não tomem. Porque, veja, você vai ter numa Coca-Cola, por exemplo, muito mais cafeína que numa xícara ou num copo de café. Então, a orientação da igreja é: tudo aquilo que é estimulante tem que ser evitado. Essa é a orientação da igreja. Sim. Então, se você perguntar assim, os adventistas fazem isso ou fazem aquilo, não seria a pergunta correta. Os adventistas ensinam isso? Essa é a pergunta correta. Sim. Porque é claro que eu tenho que dizer para você que nem todo adventista vive o que a igreja ensina. A doutrina adventista ensina uma vida saudável. E que tudo que você ingere, tudo que você faz que prejudica a sua saúde é pecado. É pecado. Você quer ver uma coisa? Trabalhar em excesso é pecado. Comer é bom? Comer em excesso é pecado. Sim. Descansar é bom? Não trabalhar, só descansar e viver à custa dos outros, também não está certo. É pecado também. Você está entendendo? Isso é difícil. Então a questão que nós temos que entender é que eu não posso ficar apenas com uma lista dizendo assim, isso aqui a Bíblia diz que é, isso aqui diz que não. Eu tenho que entender que hoje nós temos um monte de coisas que estão aí sendo pregadas e apresentadas como alimento, que não são alimentos. Tudo que não for, tudo que não serve de alimento. Wayne? É só um complementozinho com relação ao que o Pedro estava falando e eu comecei a analisar. Realmente, algumas coisas que talvez a Ellen G. White tenha falado é que também são alguns alimentos que na época não estão citados na Bíblia, porque na época não existiam, né, como refrigerante, como talvez a manteiga que a gente tem hoje, o próprio cafezinho quente, naquela época não tinha. Então, assim, isso e uma outra infinidade de alimentos que a gente tem outros como doces, balas e tudo mais, que fazem mal à saúde pelo seu excesso de ingestão, naquela época não tinha. Então, já no período de vida da Ellen, provavelmente já existia, e aí foi anexado pelo fato de ser algo prejudicial à saúde, não especificamente pelo alimento citado. Aquilo que já existia, o café já existia, né? Ela vai fazer menção a ele, já existia. E muitas outras coisas não existiam, né? Você não vai encontrar nem na Bíblia isso, porque não existiam. Mas o que eu tenho que entender é o seguinte, o princípio ele é universal. Qual é o princípio? Tudo que faz mal para o seu corpo é pecado. Esse é o princípio. Ainda hoje. Esquece a lista. Eu tenho que perguntar o seguinte, escuta, eu gosto de trabalhar. O trabalho foi criado por Deus, trabalhar é bom. Mas eu trabalho 20 horas por dia e durmo 4. Isso é pecado. Porque vai acabar com a minha saúde, vai acabar com o meu corpo. E Paulo está dizendo, se você destruir esse corpo, Deus vai destruir você. Então, nós não temos que estar preocupados com isso ou com aquilo. A pergunta é, isso aqui faz bem? Para ingerir, ou a praticar, ou a estar exposto? Essa tem que ser a pergunta. Sim, querido. Pastor, eu gostaria de saber
como que ficaria no caso de uma indicação médica, por exemplo, né? Há algumas substâncias, como agora, por exemplo, está sendo muito pesquisada e até usada a essência da maconha, né, que eles tiram lá canabidiol, alguma coisa assim, que eu não lembro bem o nome, que tem sido assim um grande avanço na ciência, né, pelo menos as reportagens que mostram na televisão em tratamento de doenças degenerativas tem sido um grande avanço nesse lado. E nós sabemos que a maconha é completamente prejudicial, né, mas ainda assim, extraindo aquela substância dessa planta, eles conseguem fazer um tratamento com sucesso de algumas doenças. Ainda está em pesquisa, mas como é que ficaria, então, no caso de uma indicação médica? Alguma substância que nós temos, como a cafeína, às vezes até o próprio médico indica a algumas pessoas que tomem uma xícara de café na manhã, ou sei lá, em algum horário do dia. Aí a gente fica na dúvida nesse caso, né? Porque nós somos leigos em relação à saúde. Tem coisas que nós sabemos que não seriam adequadas, né? Tem coisas que nós sabemos que não fazem bem para o corpo. Aí você vai no médico, que é especialista, às vezes um cardiologista, você precisa fazer isso. E aí, como é que fica a questão? É verdade. O que nos conforta é o seguinte: nós só vamos dar conta daquilo que nós sabemos ser certo e errado. Então, eu sou julgado pela luz que eu tenho. Se eu fizer algo errado, mas eu não sei que isso é errado, não tem nenhum problema. Deus não vai me cobrar disso. Qual é o princípio? O princípio aqui tem a ver com o alimento. Vou usar como alimento. Falamos do café como alimento, que não é alimento, não tem nutrientes. Agora, usa-se a cafeína para combater-se alguns tipos de males. A Igreja Adventista crê que aquilo que a ciência tem descoberto a favor da humanidade são bênçãos que Deus tem dado a mentes e a de cientistas e pesquisadores para beneficiar a humanidade. É isso que nós cremos. Nós cremos de que Deus tem iluminado a mente de milhares de homens e mulheres que têm feito descobertas para abençoar a humanidade. Se amanhã ou depois a ciência provar, e aí a ciência tem esse cuidado, que haja um experimento, haja uma comprovação, que de fato o uso da maconha para o tratamento desse problema específico é bom, nenhum problema em se usar isso para o tratamento deste problema específico. Agora, é claro que isso é uma coisa diametralmente oposta de usar maconha para ficar doidão. Em momento algum eu estou falando do uso recreativo da maconha. Porque é assim que eles utilizam quando querem legalizar, né, esse tipo de droga. É isso aí. Então essa é a visão, entendeu? Vamos avançar um pouco mais aqui no estudo? Segundo a Bíblia, por que não devemos usar bebida alcoólica ou qualquer substância que prejudique o corpo? Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Eu só trouxe um texto, eu podia ter trazido vários textos. A Bíblia condena em toda ela o uso da bebida alcoólica, o uso do vinho. E eu já expliquei numa outra semana para vocês, de que tanto o grego quanto o hebraico tem 3 termos para vinho, um deles é o vinho fermentado, não fermentado, e quando Jesus toma o vinho é o puro suco da vide, e quando o vinho é fermentado e faz mal, ele deve ser descartado. E esse texto aqui foi o que eu mencionei para vocês, nós não lemos ainda, mas Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o... Pronto, aqui está o princípio. Qual é o princípio? Tudo que faz mal eu não devo usar, porque se eu usar para destruir meu corpo, um dia Deus vai me destruir. A Bíblia condena o uso de substâncias tóxicas. Ah, pastor, não tem cigarro na Bíblia. Não tem, não existia. Mas é o princípio. E qual é o princípio? Faz mal, deve ser descartado. A Bíblia faz menção clara a animais limpos e imundos que não devem ser ingeridos. Então você tem aqui embaixo o exemplo de um animal limpo e acima o exemplo de um animal imundo. Mas pastor, e se eu pegar o porquinho e criar ele num chiqueirinho bem limpinho? Amigo, eu já ouvi isso por aí. Não tem nada a ver com o banho que ele toma ou deixa de tomar. Não tem nada a ver com o ambiente que ele mora. Não tem nada a ver com aquilo que ele come. Você pode dar
a melhor comida para ele, ele vai continuar sendo porco. Vai continuar sendo um animal imundo. A carne não foi feita para alimento. Mas, pastor, eu quero comer. Você pode. Coma. Você quer? Você pode. Pastor, é gostosa? Você pode. Pastor, eu adoro. Você pode. Você pode, você tem livre-arbítrio, mas você não deve. Você quer? Você pode. Sabe por quê? Porque Deus não vai descer do céu para pegar o seu prato e tirar da sua mão ou tapar a sua... Não, Deus não faz isso. Deus faz assim na palavra, olha, eu criei você. Eu sei como funciona cada célula do seu organismo. Não coma. Eu quero o seu bem, não coma. Ah, mas eu quero porque é gostoso. Então coma. Agora, arque com as consequências. A Bíblia não fala que existe a lei da semeadura e da colheita? Tem a lei lá. Pedro. Pastor, só voltando, vou achar que eu sou bêbado, voltando um pouco na história da bebida, que eu sempre realmente aprendi de verdade de que a embriaguez era o pecado, e não a bebida assim. E claro que se livrar de qualquer prazer para agradar a Deus é o prazer maior. Claro. Mas pode me explicar a passagem do não colocar vinho novo no coldre velho? Porque, de fato, o pastor, em programas anteriores, afirmou que o vinho era novo porque não tinha álcool. Era aquele vinho recém-extraído. Mas aí depois me veio essa passagem na cabeça, dizendo que não. Essa passagem exatamente fala da fermentação do vinho. Não, quando Jesus fala assim, você não coloca vinho novo em odres velhos, ele também diz assim, você não coloca um remendo novo numa roupa velha. Ele está dizendo o seguinte, não adianta tentar, na religião judaica, viver à luz dessas tradições de vocês. Vocês têm que se afastar completamente disso e viver a pura essência do Evangelho. Vocês estão tentando reformar o ensino da Bíblia, estão tentando melhorar a palavra. Isso não resolve. Então ele se referia a essas questões de práticas judaicas e nada tinha a ver com o vinho em si. Foi uma analogia, né, que ele usou. Agora... o que me veio na cabeça que era um exemplo comum à época, o que explicava que, de fato, o vinho não era novo, existia a fermentação. A fermentação, claro, era um processo natural. O vinho era extraído e, com o tempo, ele certamente fermentaria, certo? Então, ainda que Jesus e os apóstolos não tenham consumido, ainda que Jesus não tenha consumido o vinho alcoólico, era uma prática comum à época, o vinho. Claro, e você tem até na Bíblia problemas com isso, né? Você tem aquela lá recomendação quando Paulo dá a Timóteo, né, que use um pouco de vinho, é uma questão medicinal. É o que o nosso amigo perguntou. Então, uma questão medicinal para o estômago dele, alguma coisa poderia ajudar. Eu acredito que seja pela impureza da água da época. Pode ser, certo? Vamos rapidamente passar aqui o que eu desejo ainda, que é o último detalhe com vocês. Deus não só deu orientações em sua palavra sobre a questão da alimentação, como nós falamos até aqui, mas Deus colocou na natureza 8 remédios naturais para mim e para você. E eu não posso terminar o programa de hoje sem falar a respeito desses 8 remédios. Quais são os remédios naturais que Deus deixou para mim e para você? Primeiro deles, o quê? Luz solar. Nós precisamos da luz solar. Ela é vital a uma boa saúde. É a luz do sol quem fixa em nosso organismo a vitamina D. Todos nós precisamos de luz solar. E é um remédio que Deus deixou na natureza para nós. Água pura. Todos nós precisamos tomar bastante água. Eles falam aí de 2,5 litros, 3 litros por dia, dependendo do peso da pessoa. Ou seja, nós precisamos beber muita água. Quem aqui teve um carro na época dos radiadores, a água? Falta água no radiador, o motor pifa. É isso que acontece com quem não toma água. O motor vai pifar 1 hora. Isso é indispensável à saúde. Ar puro. Deus deixou para que nós respirássemos esse ar puro. Vocês hoje pela manhã caminharam, né? Naquele hotel ali no alto da montanha, aquele ar puro. Olha que bênção, extraordinário. Exercício físico. Ontem fomos lá, né, para a piscina, outros para a academia, praticar exercício. O nosso corpo foi feito para o movimento. Se eu não pratico exercício, a saúde vai debilitar.
A alimentação adequada, eu tenho que ser temperante na minha alimentação. E qual é a melhor definição de temperança? Comer moderadamente aquilo que faz bem e abster-me completamente do que faz mal. Isso é ser temperante. Comer com moderação o que faz bem e abster-se completamente do que faz mal. O que mais? É repouso. Deus deu para mim e para você a noite. A noite é para quê? Para dormir, para descansar, deitar cedo e acordar cedo. Temperança, ser equilibrado no uso dos alimentos. E, finalmente, o último remédio natural é nós confiarmos em Deus. Confiarmos em Deus porque Ele nos criou, Ele nos ama, deseja o nosso bem e se nós obedecermos às orientações dEle, nós vamos gozar boa saúde. Como disse Jesus, eu quero que vocês tenham vida, mas que vocês tenham vida em abundância. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Vida em abundância. Você pode dizer assim, pastor, você está falando coisa que você não sabe. Eu sou um médico, eu sou um cientista. Você falou aí de carne, isso, daquilo, isso aí está errado. Pesquisa de novo. Vá ver algumas pesquisas sérias que tem por aí em algumas instituições e você vai perceber que tem por aí muita pesquisa séria falando justamente o que a Bíblia orienta. Você vai ver que existem pesquisas mundiais falando sobre saúde e longevidade. E sabe quem aparece no topo dessas pesquisas? Japoneses, que se preocupam muito com a saúde, com aquilo que eles ingerem. Você vai ver os adventistas, entre esse povo longevo. Pesquisas feitas, Loma Linda, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os adventistas vivem mais, porque cuidam da saúde. E quantas pessoas hoje estão se preocupando com isso? Estão procurando se abster do que faz mal, procurando levar uma vida com prática de exercícios, cuidando da saúde. Eu e você precisamos disso. Sabe por quê? Porque Deus só pode falar conosco através do cérebro, da nossa razão. E para você ouvir bem a voz de Deus, você se relacionar com Ele, você precisa de uma boa saúde. Você está doente já? Deus pode reverter o quadro. Deus pode curar você. Deus pode te ajudar. Mas o princípio vital para qualquer reforma, para qualquer mudança, para qualquer cura, é você ouvir o que Deus diz em sua palavra. E finalmente confiar nele, porque Ele quer o melhor para você. Queria que você pensasse nisso, enquanto nós ouviremos uma música agora, com Marquinhos Maraial, Lulu. Pensa no plano que Deus tem para você e nas decisões que eu e você precisamos tomar para cada vez mais termos boa saúde e servirmos melhor ao nosso Senhor. Assim como Eliseu, Senhor, eu quero seguir o teu chamar, receber o teu poder, derrama a tua unção, o teu amor sem fim, o dobro da porção do Santo Espírito em mim, me faz atravessar por entre o Rio Jordão, me faz profetizar também, multiplicar o pão. Eu quero, ó Senhor, ser um discípulo teu. Eu abro mão de tudo e me entrego a ti, meu Deus. Espírito Santo, quero a porção dobrada do que destes a Elias. Vem me encher com teu poder.
Espírito Santo, vem ungir a minha capa, me renova cada dia, faz em mim o teu querer. Derrama a tua unção, o teu amor sem fim, o dobro da porção do Santo Espírito em mim, me faz atravessar por entre o Rio Jordão, me faz profetizar também, multiplicar o pão. Eu quero, ó Senhor, ser um discípulo teu. Eu abro mão de tudo e me entrego a ti, meu Deus. Espírito Santo, quero a porção dobrada do que destes a Elias. Vem mexer com teu poder. Espírito Santo, vem ungir a minha capa, me renova cada dia, faz em mim o teu querer. Eu quero, ó Senhor, ser um discípulo teu. Eu abro mão de tudo e me entrego a ti, meu Deus. Espírito Santo, quero a porção dobrada do que destes a Elias. Vem me encher com teu poder. Espírito Santo, vem ungir a minha capa, me renova cada dia, faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Amém. Esta música é uma oração, pedindo o Espírito Santo uma porção dobrada, que Ele faça morada em nós. De fato, nós fomos criados para isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, como o templo do Espírito de Deus, Deus deseja que nós vivamos todo o potencial das faculdades físicas, mentais e espirituais que Ele deixou para todos nós, que Ele deu para nós como presente. E quando eu entendo que esse corpo não é meu, pertence a Deus, que eu sou criatura dEle, a gente começa a entender a beleza do plano divino em criar o homem no desejo de sempre morar com Ele. E através do exercício de uma boa saúde, Deus espera que eu e você possamos encontrar vida e vida em abundância. Pode ser que eu e você descubramos hoje que existem alguns hábitos de nossa vida que precisam ser repensados. Agora, Deus nunca iria impedir que nós tivéssemos algo bom. E quando Ele pede que nós deixemos de fazer isso ou aquilo, de comer isso ou aquilo, é porque Ele sabe finalmente o que faz bem e o que não faz, o que trará felicidade e o que não trará. Por isso eu e você podemos confiar nesse Deus que sempre quer a nossa felicidade. E se nós percebemos que existe alguma coisa que a gente praticava até aqui que deve mudar, que bom que a gente está recebendo agora a informação, que bom que a luz da palavra chegou, que bom que há tempo de mudar. Pior
é quem não recebe a luz da palavra de Deus e amanhã ou depois, por maus hábitos, vai parar numa cama, como o pastor testemunhou, né? Também não cuidava também como poderia, um acidente vascular, não foi? Quase lhe tirou a vida, mas como Deus foi bom, como Deus poupou. Então, nós temos as orientações, as prescrições divinas para ter boa saúde. Deus não quer tirar nenhum prazer teu. É por isso que Ele quer que você entenda que Ele, como Criador, sabe o que é bom para você. E é por isso que a gente tem que olhar para a Bíblia e crer que essa é a vontade de Deus. Vamos orar por isso, para que Deus nos ajude a fazer as mudanças necessárias. Pai, muito obrigado por Tua palavra hoje, que nos mostra que nós podemos ter vida e vida em abundância. Obrigado pelas orientações para termos boa saúde. Obrigado por esses remédios naturais que o Senhor dispôs na natureza para que nós usássemos, usufruíssemos deles. Obrigado, Senhor, sobretudo por Teu amor, por Teu perdão, que está disposto a ignorar o nosso erro, a nossa vida de transgressão e a partir de agora conceder-nos uma nova chance, um novo coração, nova oportunidade. Nós Te louvamos por isso. Obrigado porque essa luz chegou para a nossa vida. Agora a nossa oração é que o Senhor nos ajude a viver de acordo com essa luz. Por isso, Pai, dá-nos a Tua bênção. Nos ajude. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas, em nossas deficiências. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Semana que vem a gente se encontra para aprendermos um pouquinho mais a respeito das tradições e dos ritos bíblicos. Até semana que vem.